Como é que o povo da geopolítica está vendo essa loucura aí? Pois é, Nassif, hoje o Trump anunciou aí o chamado por ele, né, pela sua equipe, o Dia da Libertação, esse também conhecido como o Dia do Tarifaço. Vamos lembrar aí que o Trump disse que tarifa é a palavra mais bonita do dicionário, Nassif. Então, ele anunciou, disse que esse dia 2 de abril vai entrar na história, né, já entrou, no caso, na história, como o Dia da Libertação e o Dia do Tarifaço. Disse que estava tarifando, né, passou a tarifar amigos e inimigos, inclui no tarifaço países aliados da União Europeia, toda a União Europeia, os 27 países da União Europeia, mais o Reino Unido, que é o aliado histórico, além, é claro, né, do Canadá, que já estava tarifado, né, do NAFTA, criticou o NAFTA no seu discurso muito fortemente. Aliás, já no primeiro mandato e na campanha, ele dizia que o NAFTA era uma aberração, lembrando que o NAFTA é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, que foi criado durante o governo Clinton, e que ele implodiu, né? Ele implodiu o NAFTA, e agora com ainda mais força. E tarifou ao todo 50 países hoje, na chamada Lei da Reciprocidade. 50 países contando a União Europeia como um país só. Senão, teria 76, né? Porque são 27 lá. Então, são esses 50 países, contando a União Europeia, e para o Brasil saiu barato, vamos colocar assim, porque para o Brasil entrou na tarifa de 10%, que é a tarifa mínima que ele impôs no tarifaço de hoje. É a mesma tarifa, por exemplo, do Reino Unido. Né? O que é a grande notícia? Vai lá. E a influência do Eduardo Bolsonaro lá não adiantou nada? Eu acho que se tivesse influência, a tarifa teria sido maior, viu, dona Cícera? Claro, é um blefe isso aí. Isso, é verdade, é isso. Teria sido maior. Agora, veja, né? O que nós assistimos hoje? Hoje, nós assistimos à morte da OMC, a Organização Mundial do Comércio, que entra em vigor em 1947 como GATT, ela é, na verdade, um fruto dos anos 90, mas o Acordo de Livre Comércio Mundial é estabelecido depois da Segunda Guerra Mundial, muito em fruto disso que você anunciou aí agora, dessas tarifas protecionistas dos anos 20 e 30. Depois disso, né, veio a Segunda Guerra, e se eclodiu na Segunda Guerra, chegou-se ao acordo que era preciso fazer uma Organização Mundial de Comércio, um Acordo Mundial de Comércio. E a Organização Mundial do Comércio, que é a OMC, ela já estava capengando, já não resolvia muitas coisas efetivamente. Teve até um secretário-geral brasileiro, algo inédito, no governo Dilma, que é o embaixador, diplomata, o Roberto Azevedo, mas ela não evoluiu, de fato, nos últimos anos. Só que hoje ela acabou, porque o princípio básico dela foi violado. Né? A cláusula, digamos, as cláusulas de resolução de controvérsia, né? Ela não vai dar conta mais de resolver todas essas tarifas que o Trump está fazendo. Então, isso faz parte de uma estratégia, né, Nassim? Qual que é a estratégia? Isso que eu quero... Então, olha, para entrar na questão eu vou entrar aqui nos 20, né? E para isso nós vamos voltar no século XIX rapidamente. Né? A gente só pode entender o que aconteceu nos anos 20, na crise de 29 e 30, para entender o que está acontecendo agora, se a gente entender o que estava acontecendo ali no final do século XIX. Porque o Trump, o resumo do discurso dele é: o mundo voltou para o século XIX. É isso que ele está dizendo implicitamente. Esse é o subtexto. Vamos voltar para o século XIX. O que aconteceu na segunda metade do século XIX? Principalmente no último quartel do século XIX. Pela primeira vez, o sistema europeu, que dominava as relações internacionais, ele se expande para além da Europa. Os europeus passam a ter dois concorrentes, extra-Europa. Passam a ter os Estados Unidos e o Japão, que fazem um movimento muito parecido, além da Prússia, da Alemanha, do Bismarck, que dentro estoura o núcleo das grandes potências dentro da Europa. Então, a gente tinha a hegemonia inglesa do século XIX, que venceu as guerras napoleônicas, estabeleceu em 1814, 1815, o Congresso de Viena, o chamado Concerto Europeu, e que entra em declínio. Na grande crise financeira de 1883, que é uma espécie da crise financeira de 29 do século XIX. Ela acontece ali, nesse período, no final do século XIX. A Inglaterra entra, né, nesse período de crise, que é a crise que emana também os Estados Unidos hoje, né, que emula o que os Estados Unidos estão vivendo hoje. E, ao mesmo tempo, os Estados Unidos fazem a guerra civil deles,
meados do século. O norte vence o sul, escravagista e latifundiário, e os Estados Unidos entram na segunda fase da Revolução Industrial. Se tornam uma economia pujante, e em 1900, na virada do século, os Estados Unidos já são a maior economia do mundo. Eles já tinham passado a Inglaterra. E vão fechar o século de ponta a ponta como a maior economia do mundo. Ao mesmo tempo, o Bismarck, a Prússia do Bismarck está fazendo a mesma coisa, ela faz todos esses estados estão se tornando muito bélicos, também um sinal dos tempos de hoje. Os Estados Unidos se torna uma potência armamentista. Uma história se repete. A Alemanha vai fazer 3 guerras seguidas de Bismarck. Eles fazem o Zollverein, que é a proteção econômica alemã. A Alemanha entra na segunda fase da Revolução Industrial, se torna a segunda economia do mundo na virada do século, passa a Inglaterra. Quando acaba em 1900 o século, Estados Unidos são a maior economia do mundo, a Alemanha do Bismarck é a segunda, e a Inglaterra já é a terceira. A grande hegemonia do século XIX, ela já caiu para a terceira. E o Japão está fazendo algo parecido fora também. Eles fazem a Revolução Meiji, uma revolução nacionalista, se tornam uma potência armamentista, também se envolve em guerras, vence as guerras asiáticas, e, ao mesmo tempo, entra na segunda fase da Revolução Industrial, se torna uma potência econômica. Eles vão se encontrar todos na Primeira Guerra Mundial para resolver isso aí. Não se resolve. É aquilo que o Hobsbawm diz, né? Que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial ele trata como uma segunda guerra, é uma guerra de 30 anos, uma segunda guerra de 30 anos. Ela começa em 14 e não se resolve em 18 e 19, ela vai se resolver em 45. Nesse intervalo, o Keynes escreve, no Entre Guerras, um pequeno libelo, nós já falamos dele aqui, que é as consequências econômicas da paz, que tem a ver com essa liberalização financeira que é feita e com as punições de guerra que é feita sobre os países derrotados. Bom, nesse momento, né, nós temos muitas pressões protecionistas e muita corrida armamentista do século XX, na década de 20 e na década de 30, que é fruto desse final do século XIX. Exatamente o que nós estamos vendo agora, Nassif. Protecionismo exacerbado e corrida armamentista. Isso. É a mesma história se repetindo. Exatamente. É disso que nós estamos falando. E o que está. Agora, qual que é a estratégia do Trump? A estratégia do Trump é o seguinte. Nos anos 70, ontem teve uma entrevista aqui excelente com o professor Beluso, né, vocês bateram um bate-papo muito interessante, ele disse o seguinte, as pessoas precisam perceber que os Estados Unidos criaram a China. Nesse sistema, né, a China é milenar, mas nesse sistema, nos anos 70, quando eles trouxeram a China para o jogo, naquele acordo para isolar a União Soviética, eles não sabiam que a China ia se tornar o que tornou hoje. Quando ela entra nesse jogo, ela explode a ordem mundial. E os Estados Unidos percebem o Trump o quê? Que eles não conseguem mais jogar na ordem que eles mesmos criaram, na ordem liberal internacional do pós-guerra, reafirmada na Guerra Fria. Os Estados Unidos, com a vitória na Guerra Fria, os Estados Unidos percebem que eles não conseguem jogar com essas regras, mas com a China, que eles vão perder, eles estão perdendo, e eles vão continuar perdendo. Então, o que o Trump faz, e o governo Trump, esses caras que estão com ele aí, já no primeiro mandato, e agora de maneira cabal, eles implodem a ordem. A ordem mundial estabelecida, ela começa a ser atacada e implodida, ela acabou. Hoje ele destrói a ordem econômica que eles criaram e que eles sustentaram, ela acabou hoje. Nós estamos vendo o fim da ordem econômica mundial do pós-guerra, reafirmada em 91. E cada dia ele vai destruindo mais, para criar uma nova ordem onde eles acham que podem competir com a China. Agora, Pedro, eu estava vendo hoje um artigo no New York Times do Thomas Friedman, o cara que falou o fim da história aí. Ele falou a diferença é que lá atrás, quando veio a Segunda Guerra e tudo, os Estados Unidos eram as maravilhas tecnológicas. Tem as famosas feiras das nações aí que mostravam a pujança tecnológica dos Estados Unidos. E ele, Thomas Friedman, ele foi conhecer um centro tecnológico, a Huawei, que é a empresa que está sendo mais bombardeada pelos Estados Unidos, montou na China. Ele falou, olha, os Estados Unidos está aqui agora, a inovação tecnológica. E o Trump, nesse negacionismo terrível aí, desmontando todo o sistema de ciência e tecnologia. Aliás, só um parênteses, nós estamos tentando trazer aqui o CNPq, aqui, o presidente aqui, porque tem um programa em andamento para atrair repatriação de cientistas brasileiros que foram para os Estados Unidos. Programa da maior relevância. Mas os Estados Unidos é uma cegueira total. Inacreditável. Como que as nações suicidam, hein, Pedro? É inacreditável.
E aí é importante também, Nassif, depois a gente tentar encaixar aqui na nossa programação, esses cientistas que estão sendo repatriados para falar aqui com a gente. Isso aí também vai ser uma coisa importante. Esse programa é importantíssimo, né? Tem que valorizar isso. Agora, veja, olha como é que as coisas são feitas. No dia 4 de fevereiro desse ano, o Trump abriu as tarifas contra a China. Porque a guerra é contra a China, né? Ele se espalha contra todo mundo. A estratégia agora é o seguinte: ele taxa todo mundo, e não está claro ainda. Hoje não é o fim, hoje é o começo. Sim. Isso é o começo. Então ele tarifa todo mundo e agora vai todo mundo, individualmente, mas a estratégia é essa, tentar negociar com ele, porque não sabe se vai ser todas as áreas, se tem áreas que dá para poder negociar, ter margem de flexibilidade, né? O nosso chanceler hoje, o Mauro Vieira, já ligou para o representante comercial máximo lá dos Estados Unidos, falaram pelo telefone e já marcaram mais um telefonema para a semana que vem. Então, todos os países agora individualmente vão sair negociando. É a velha estratégia dos romanos, né, que o Kissinger sempre cita, que é o dividir para reinar. Né? Então, agora, olha o movimento, como ele muda do ponto de vista geopolítico. As três nações rivais já fizeram guerra entre si, com tradições históricas rivais da Ásia, com competição histórica, né, o que foi a guerra japonesa e chinesa, né, sino-nipônica. Elas se uniram para dar uma resposta conjunta para o Trump. Coreia do Sul, Japão e China. Isso certamente não estava no mapa, na rota do mapa de ninguém. Até os nossos pesquisadores aí de Ásia estão surpresos com isso. E aí abre uma margem, também a União Europeia, obviamente, vai responder em conjunto, abre uma margem para o Brasil pensar essa resposta, não de maneira individual. É claro que a gente não pode contar com a Argentina nesse momento, que sucumbiu nas garras aí do libertário idiosincrático, mas a gente pode articular respostas conjuntas, por exemplo, com a Colômbia e com o Chile, para começar. Né? Então, é importante agora não responder individualmente. Tem que somar forças, como a China está fazendo lá com o Japão e com a Coreia do Sul. Porque aí você tem mais margem para negociação. Isso vai ser fundamental daqui para frente. Agora vai começar cada um por si. O Deus nos acuda. Então nós precisamos ter isso. Como o Mercosul está sabotado pelo Milei, é importante ter essas parcerias regionais. Isso vai ser fundamental. É isso. Deixa eu pedir para o Ícaro trazer as questões aqui, Ícaro. Bom, só um raciocínio enquanto o Ícaro vem, que eu não concluí, né? No dia 4 de fevereiro, que aliás foi o dia de 22, foi o dia que começou a parceria entre Xi Jinping e Putin. No dia 4 de fevereiro deste ano, começou as tarifas contra a China. Foram tarifas de 10%. No dia 27, elas aumentaram para 20%. E hoje aumentou mais 14%. Hoje a tarifa contra a China é de 34%. Essa é a guerra global que nós estamos vendo. É isso. Que loucura.